pouco ele avisa a gente. Já me avisou. Para mim aqui já apareceu. Estamos, então, gravando a reunião. Estamos no ar. Pessoal, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Agradecer imensamente o Clício pela generosidade de estar aqui conosco nessa noite, para compartilhar um pouquinho das experiências dele, né, de apenas 40 anos de trabalho aí no mundo da fotografia. Antes de passar a palavra para o Clício, eu queria me apresentar. Eu sou a Emanuela e junto com o Leandro e o Fred, a gente criou o Clique, que é um fotoclube aqui de Florianópolis, e todo mês a gente tem promovido esses encontros com profissionais da fotografia, geralmente relacionados com o tema que a gente está trabalhando no mês, lá no nosso clube, e o mês de janeiro a gente está trabalhando o retrato, e a gente teve a grata surpresa do Clício aceitar, né, esse convite de estar aqui conosco. Então, para nós é uma honra muito grande tê-lo hoje aqui. Antes de iniciarmos a palestra, eu queria também convidá-los. Na quinta-feira, a gente vai ter uma outra aula online com a fotógrafa Juliana Nonaka. Ela vai falar sobre fotografia, direitos autorais e direitos de imagem. Também vai ser online nesse mesmo horário das 7h30. A gente vai abrir as inscrições, vamos mandar para vocês ali pelo WhatsApp e também pelo Instagram. Então, quem quiser participar e aprender um pouco mais, né, desse tema que, para nós, às vezes até encontramos muitas dificuldades, né, na questão desses direitos de autorais e de imagem, vai ser bem interessante. Então, antes de eu passar a palavra para o Clício, vou dar uma lida aqui numa breve biografia, mas que com certeza o Clício vai poder nos contar muito mais aí durante a exposição dele, o nosso bate-papo. Então, o Clício é paulistano, graduado em Design de Multimídia pelo SENAC e tem mais de 40 anos de atuação como fotógrafo, atuando nas cidades de São Paulo, do Rio, Madrid, Atenas, sempre fotografando editoriais para importantes publicações de moda e de beleza. Dentro dessa linha da fotografia editorial, ele conquistou 3 vezes o Prêmio Abril de Fotojornalismo. E, paralelamente a esse trabalho mais comercial, ele desenvolve também um trabalho pessoal e autoral focado em retratos, tendo participado de diversas exposições coletivas e individuais. A partir do final dos anos 90, o Clício ele se especializa em tecnologia digital e tratamento de imagens, o que levou ele a ministrar bastante palestras, workshops e cursos no Brasil e também no exterior. Ele é autor de vários livros de tecnologia digital e fundador da Associação de Fotógrafos Fotec. Clício, muito obrigada mais uma vez. Passo a palavra para ti para iniciar o nosso bate-papo. Muito, muito obrigada por estar conosco. Oi, Manuela, muito obrigado. Agradeço ao Fred e ao Leandro e a você pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. E deixa eu te corrigir, a associação chama Fototec, não Fotec, Fototec. Esses anos de fotografia, eu comecei, na realidade, fotografando retrato como uma tarefa secundária do meu primeiro emprego. Com 17 anos, eu fui ser assistente de câmera de cinema, e cinema comercial. E uma das minhas atribuições, na época, era fotografar as modelos que vinham ao estúdio, porque na época as agências de modelo não faziam composite, não tinha a imagem impressa dos modelos. Então elas vinham, a gente fazia uma ficha, e nessa ficha tinha fotografia. E aí eu me interessei muito, porque eu passei a fotografá-las, revelar os filmes, ampliar em laboratório do branco e preto, junto com o meu trabalho de assistente de câmera. Então foi engraçado, porque a fotografia surgiu como um corolário do cinema, e eu me apaixonei tanto pela fotografia, principalmente de retrato, que eu falei, não, em vez de fazer cinema agora, eu quero fazer primeiro fotografia. E aí fui para o Estúdio Abril, e aí comecei a aprender realmente a parte profissional da fotografia. É um prazer enorme estar aqui com vocês, conversando com todos vocês. Eu não tenho nenhum tipo de restrição a qualquer tipo de pergunta, pode perguntar o que quiserem, não tem o menor problema. E nessa trajetória de... Eu estou falando muito rápido, Manu? Não, tá perfeito. Fique tranquilo, tá ótimo. Tá Perfeito. ótimo o som, a gente está te entendendo super bem. Tá.
Então, nessa trajetória da fotografia, eu vi que eu precisava de um pouco mais de embasamento técnico. Então, fui fazer uma escola que, na época, era um curso livre, porque não havia faculdade de fotografia no Brasil na minha época, né? E como eu já trabalhava, eu não podia fazer uma faculdade fora do país, ou não queria, sei lá, não me lembro bem, mas eu fui fazer uma escola chamada Câmara Foto Agenter, uma escola em São Paulo que era ligada a uma escola internacional chamada Nikon School of Photography. Então, essa escola, junto com a Nikon School, ela tinha 4 módulos profissionalizantes, 2 de branco e preto, 2 de cor. E foi legal eu ter feito a escola, porque me deu realmente uma base muito forte. É, Na época, a fotografia era analógica, então toda a parte de revelação, toda a parte de medição de luz, toda a parte de medição de temperatura de cor, tudo isso, que eu carreguei para a minha carreira o resto da vida, né? Foi bem importante ter estudado nessa época. Depois eu fui dar aula muito mais tarde, né, há poucos anos, eu fui dar aula na faculdade do Senac e tal, na pós-graduação, mas aí é outra história, já havia faculdade, bacharelado, tudo isso era outra história, né? A fotografia já estava sendo ensinada de uma maneira mais moderna. Mas então, o retrato sempre foi a base do meu trabalho. Apesar de eu ter sido conhecido ou ter feito a minha carreira em cima da fotografia de moda, principalmente moda, a base foi o retrato, fotografar gente, fotografar rosto de pessoa, fotografar capa de revista, fotografar, enfim. Para Interview, eu fiz durante muitos anos, para a revista Interview, retratos mesmo. Eu era o cara que fazia os retratos todos do Interview. Então, ia lá fotografar o banqueiro, ia lá fotografar a famosa, ia lá fotografar o político, e, enfim. Isso me deu também muita experiência, né? Na direção, na maneira de tratar com essas pessoas e tudo isso. Então, basicamente, foi assim o meu início, né? E aí eu carreguei o retrato, fotografando moda e beleza, né? Beleza é uma categoria de fotografia que é também um corolário da moda, né? Ela nasce com a fotografia de moda e a partir do momento que você tem que mostrar o produto cosmético, a maquiagem, a tintura de cabelo, ou o esmalte da unha e tal, vira uma categoria à parte chamada fotografia de beleza, beauty photography, que basicamente é retrato. Basicamente é retrato. Então é isso, quer dizer, durante todo esse meu percurso pela fotografia, eu fotografei gente. Claro, eu fotografei carro, fotografei comida, fotografei outras coisas para publicidade, como todo fotógrafo comercial acaba tendo que fazer, mas o básico foi fotografar gente, né? Fotografar retrato. Todos mudos? Continua, continua, tá bom, queremos saber mais. Nós estamos mudos para te escutar, cara. A história é muito grande, a história é longa, a história é chata, eu não gosto de falar de mim, não. Bom, mas a história é a seguinte, então já tinha iniciado um percurso aí, e aí fui estudar, né? Fui estudar fotografia mais a fundo, né? Não a fotografia de retrato apenas, mas a fotografia mais a fundo. O retrato tem uma história muito interessante. A primeira fotografia oficial, né? Oficialmente a primeira fotografia, que é do Daguerre, é do meio do século XIX, 1850, 1839, na verdade. E é uma fotografia documental, uma fotografia de uma rua em Paris. Curiosamente, essa fotografia que nasce documental, curiosamente, ela também nasce uma fotografia de retrato. Por quê? Nessa paisagem, nessa rua que ele fotografou, o tempo de exposição era tão longo, porque o material sensível era tão pouco sensível, que a única coisa que se registrou em termos humanos era um cara que estava engraxando o sapato, porque ele ficou lá 18 minutos parado com o pé lá no sapateiro. E esse cara torna-se o primeiro retratado da história da fotografia, mesmo que ele não soubesse disso, mesmo que não tivesse sido a intenção do Daguerre. Mas é legal porque
a fotografia, a partir de 1850 até 1900, ela foi basicamente essas duas vertentes. Ou ela é documental, vamos mostrar o mundo como ele é, ou ela é de retrato. Vamos, vamos mostrar como as pessoas são, né? E aí o retrato virou uma febre, uma febre. Na virada do século XIX para o século XX, esses 10 anos aí, entre 1890 e 1901, 1902, na Europa virou uma febre, uma coisa chamada carta de visita, cartão de visita. Todo mundo tinha, ou todo mundo queria, um cartão de visita com a sua foto nele. Então surgiram mega estúdios pela Europa inteira, mas principalmente em Paris, especializadíssimos em retrato, nadar, tem vários caras aí que só faziam isso, retrato, retrato, retrato. E junto com a fotografia, dos cartões de visita, que todo mundo queria, que era uma febre, etc., passou-se a usar a fotografia também para fotografar coisas muito mais pitorescas ou muito mais macabras. Por exemplo, a mortalidade infantil era muito grande na Europa diante da Primeira Guerra. As crianças nasciam de 10, 4 morriam. E aí, o que as famílias faziam? Fotografavam as criancinhas mortas, todas vestidinhas, todas arrumadinhas, às vezes sentadinhas, às vezes no colo das mães, também virou febre. Então ia lá, levava a criancinha que tinha morrido para o estúdio, fotografava a criancinha vestida, o que é bem curioso, né? Hoje em dia a gente acha isso muito mórbido, na época era bastante normal, né? Durante um período de 20, 30 anos. Mas aí, a partir daí em diante, a fotografia já se firma, né? Já nasce a fotografia comercial, a fotografia editorial, as revistas começam a publicar fotografia. Teve uma dificuldade inicial aí, porque as revistas não tinham capacidade técnica de imprimir as fotografias com a qualidade que as fotografias já estavam sendo produzidas. Então, isso era um problema. As capas das revistas Vogue, por exemplo, até 1920, eram todas ilustrações, porque eles não tinham como imprimir fotografia, apesar de já existir a fotografia de moda, de retrato e tudo isso. Mas depois de 27, quando saiu a Leica 0, né, a Leica 1, a primeira 35mm, que os fotógrafos conseguiram sair do estúdio e ter um tempo de exposição menor e tudo isso, aí a fotografia disparou e foi embora. É curioso porque nessa longa história, né, até 1940, 1950, quando as grandes revistas realmente passam a bombar, e a Time Life, a Vogue, todas as revistas imprimem coisas de muita qualidade, e a fotografia vira uma necessidade, né? O retrato vira uma necessidade dos jornais, o retrato vira uma necessidade na moda, e assim por diante. Muito bem, essa primeira fase da fotografia é cercada de artistas. A maioria dos fotógrafos eram artistas, não eram fotógrafos comerciais como a gente conhece hoje, né? Eram artistas que trabalhavam em outras áreas, escultores, pintores, poetas, e que também eram fotógrafos, né? Então você tem aí os primeiros, sei lá, 40, 50 anos da fotografia no século XX, editorial, feita por grandes artistas, Man Ray, grandes nomes, né? E gente que era muito categorizada, muito boa. Isso me deixou muito mais aceso, né? Muito mais feliz de estar podendo querer ser ou querer seguir, né, a qualidade da fotografia que esses caras faziam, principalmente em termos de iluminação e de direção de modelo. Eu acho que até hoje, a gente vai falar um pouco dos fotógrafos brasileiros de retrato, depois, se vocês quiserem, eu falo um pouco dos fotógrafos estrangeiros de retrato. Eu mandei para o Fred algumas fotos para ilustrar o que eu estou contando. Tem várias histórias engraçadas aí no meio do caminho, mas o mais importante é que essa fotografia desse começo me fez querer fotografar mais
E aí são dois pontos que eu insisto. Tem que saber dirigir o fotografado, ou tem que, pelo menos, saber combinar com o fotografado o que, que vocês querem daquela fotografia, né, daquele retrato, o que, que você quer mostrar com aquele retrato, e tem que saber iluminar. Né? Eu vejo que muita gente hoje não liga a menor pelota, não dá a menor pelota se está bem iluminado, se está mal iluminado. As câmeras corrigem, tem algoritmo para tudo, tem inteligência artificial que muda a luz. Está tudo bem, tem que usar. Eu acho que as ferramentas modernas têm que ser usadas. Mas se o sujeito não tiver uma noção básica de iluminação, de onde vem a luz, onde que ela vai bater naquele rosto, o que, que ele quer mostrar com esse retrato, se o retrato é mais dramático, se o retrato é mais suave, se o retrato é mais romântico. A intenção, a intencionalidade do fotógrafo está presente na maneira que ele ilumina e na maneira que ele dirige a moto. Olha, só para ilustrar rapidamente, chegou uma altura do campeonato da minha carreira, eu falei, eu não posso ficar só fotografando rosto, capa de revista, reportagem de moda, sem saber, por exemplo, como que eu posso mudar essa face com maquiagem. E aí eu fui aprender a maquiar. Fiz curso de maquiagem porque falta para mim. Eu quero saber o que acontece se a sobrancelha for mais alta, porque eu quero destacar a maçã do rosto, eu quero esconder a papada do fulano. Então, dá para fazer com luz? Dá, mas se puder fazer com luz e maquiagem, muito melhor, porque você toma e tem um resultado mais preciso, né? Então, dessa época, assim, um dos nomes que me ocorre, que foi um dos grandes retratistas do começo do século XX, ele era um cara chamado Yusuf Karsh, com K-A-R-S-H, Karsh. O Karsh foi um pioneiro perfeito na iluminação, no enquadramento e na direção. Ele era um fotógrafo de retrato completo, absolutamente completo. Ele só fazia isso, fazia retrato. Ficou famosíssimo fazendo retrato. E ele tem uma virada na carreira dele, quando em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial, ele foi chamado pela Time Life, pela revista, para fotografar o Churchill. O Churchill, que era primeiro-ministro da Inglaterra durante o período da guerra, era, naquele momento, o cara, se não era o primeiro, era o segundo cara mais importante no mundo. Só que o Churchill tinha uma característica muito conhecida. Ele era muito mal-humorado, e ele detestava ser fotografado. Então, o Caixa aproveitou uma viagem do Churchill ao Canadá, conseguiu marcar uma audiência, foi recebido, e o Churchill falou para ele, olha, você quer fazer um retrato meu, você está trabalhando para a revista Time, está tudo bem, para a Life, está tudo bem, mas você tem 3 minutos para fazer a foto. Bom, a gente está falando de 1941. Só para montar a iluminação, levou 20 minutos. Porque naquele tempo eram luzes contínuas, né? Fresnel, um monte de luzes pesadíssimas, luz de cinema, na verdade. E então, só para montar a traquitana toda, câmera de grande formato, de chapa, tudo isso, levou 20 minutos. Em 20 minutos depois, o Churchill estava espumando de ódio. E o Caixa sabia que ele tinha que fazer o retrato que ia virar a carreira dele. Então ele falou, olha, vou deixar esse cara espumar de ódio mais ainda. E enrolou mais 10 minutos. Quando o Churchill estava a ponto de enfiar a mão na cara dele, o Caixa vai, arranca o charuto da boca do Churchill e aperta o botão. E faz uma chapa. A expressão do Churchill é de ódio absoluto, mas foi a foto que virou a carreira dele, porque a foto foi publicada na capa, foi publicada de novo quando eles ganharam a guerra, né, quando os aliados ganharam a guerra, foi essa capa da Time, da Life, e a fotografia virou histórica e a carreira do Caixa mudou completamente a partir daí. Mas vocês veem a psicologia do cara, né? Ele estava brincando com fogo, é claro, né? Estava numa situação ali
complicada, mas ele teve coragem, né, e maestria de fazer o que ele queria, porque ele sabia que ele precisava fazer aquela imagem. Aquela imagem ele só tinha 3 minutos para fazer. Durou meia hora, mas só tinha 3 minutos para fazer. Tem essa imagem aí, Fred? Leandro levantou a mão. Eu ia perguntar porque muita gente fala que o retrato ele nasce até antes do próprio clique, né? Nesse caso que você trouxe para a gente, eu não sei se de repente o fotógrafo já tinha premeditado essa situação toda ou se foi a percepção dele ali no momento, né? Não. E conseguiu fazer essa foto. Eu queria saber de você, assim, o que você acredita, se o retrato ele nasce antes do clique, então você já imagina, premedita, ou ele acontece no momento e Leandro, a resposta para você é uma resposta bastante interessante. Muito interessante. Não é uma resposta simples, mas é muito interessante. O Roland Barthes, que é um grande filósofo francês, que escreveu A Câmera Clara, que é um livro fundamental para fotografia. Quem não leu tem que ler. Os alunos todos que participam dos seus grupos têm que ler o Câmera Clara. O Roland Barthes fala no próprio Câmera Clara que um retrato ele é composto de 4 personas, 4 personalidades diferentes. Uma é o que o retratado é, como ele é, qual é a personalidade do retratado. A segunda é o que o retratado pensa que ele é, o que ele quer mostrar para a câmera. O terceiro é o que o fotógrafo pensa que é o retratado. Quem que o fotógrafo pensa que é o retratado. E a quarta é o que o fotógrafo quer mostrar dele naquele retrato. Eu sou bom em iluminar, eu sou bom em dirigir, eu sou bom em escolher fundo. Então, são 4 personalidades envolvidas numa fotografia de retrato para 2 pessoas. Então, a resposta para o Leandro é simples. É claro que é premeditado. É óbvio que é premeditado. Ele sabia que ele ia demorar 20 minutos para montar a luz. Ele sabia que ele queria o Churchill com aquela expressão que era característica do Churchill. Então, esse retrato que é criado antes na cabeça do fotógrafo, ele é só 1/4 daquele retrato no seu final, né? Isso é o que o fotógrafo imagina que é o Churchill, na verdade. Eu não sei se o Churchill é assim. O Churchill não me contou se ele era assim ou se ele não era assim, né? Eu também não sei se ele estava exagerando na raiva dele, passando para a câmera uma imagem que ele queria passar de homem forte, de homem irascível, de homem, né? Não sei, a gente não sabe. O difícil nisso tudo é você saber que quando se fala de uma maneira vã que a fotografia de retrato é fotografar a personalidade do fotografado, é uma grande mentira. É uma grande mentira. Primeiro, porque a gente não sabe qual é a personalidade do fotografado 100%. Segundo, porque o fotografado nunca mostra a personalidade dele 100%. Ele sempre vai mostrar um personagem que ele está criando para a câmera naquele momento. Então, a fotografia de retrato acaba sendo um ato fotográfico muito complexo, psicologicamente muito elaborado, né? A não ser que você faça, né, sei lá, de brincadeira. Mas se você estiver fazendo um retrato a sério, ele é elaborado e ele é difícil de ser pensado se você não entender isso. Será que aquela... vou dar um exemplo mais prático. Durante a minha carreira, eu fotografei muitas vezes atores, atrizes e gente famosa, né? Por vários motivos, principalmente por causa de publicidade ou capa de revista. Então, a coisa acontece da seguinte forma: quanto mais importante, ou quanto mais famoso, ou quanto mais rico é esse fotografado, menos tempo ele te dá para fotografar, maior é a sua responsabilidade, porque imagina que eu estou fazendo uma campanha de Coca-Cola com o Fausto Silva, que eu sei que o cachê dele está sendo 10 milhões de reais,
e que a campanha está custando para o cliente 100 milhões de reais, e está tudo na mão do cara que está com a câmera para fotografar esse Faustão. Aí entra o Faustão no estúdio e fala, tem 15 minutos, porque eu tenho outro compromisso depois. É o caso do caixa. Você fala, olha, Faustão, 15 minutos você me perdoa. Eu fiz a luz antes, eu medi, está tudo certinho, sei exatamente mais 15 minutos, está forçando a barra, né? Então é isso. Quanto mais difícil, quanto mais famosa é a pessoa, mais difícil ela é nesse sentido, né? E aí entram os atores, as atrizes. Dificilmente você consegue fotografar o ator ou a atriz como eles são, porque eles são viciados em vestir um personagem. Então ele sempre vai entrar no estúdio, de acordo com o humor que ele tiver naquele dia, ele vai passar um personagem para a câmera que pode ser mais simpático, menos simpático, mas de qualquer maneira é muito difícil você falar, eu capturei a alma daquele ator, daquela atriz, capturei a essência, a personalidade, porque eles não deixam isso acontecer. Né? Os mais experientes, eu fotografei Paulo Altran, fotografei um monte de gente muito importante do teatro, não deixava acontecer. Eles tinham controle da situação no momento da feitura daquele retrato. Respondi, Leandro. Agora, Fred, também gostaria de fazer uma pergunta, né, Fred? Fala aí pra gente. Não estou ouvindo. E como é que a gente quebra essa barreira junto aos atores, atrizes? Como é que a gente conseguiria um acesso? Claro, é muita pretensão da gente dizer que vai pegar a alma retratada, mas como é que a gente ameniza isso, então? Vamos falar dessa forma. Como é que a gente conseguiria amenizar isso? Olha, eu acho que são dois caminhos. O primeiro, o mais fácil, é você ser tão famoso ou ser famoso o suficiente para aquele fotografado que vai para o teu estúdio te conhecer já. Já sabe quem é você. A coisa fica muito mais fácil, porque já existe um vínculo, já existe uma conversa, já existe um respeito mútuo e tal. Esse é o primeiro, é fácil. Assim. Por exemplo, chegou um período da carreira do Duran, o Bob Wolfenson até hoje, é tão conhecido, todo mundo sabe quem são, que os próprios atores, atrizes, já sabem, pedem para ser fotografado por ele. Eu quero ser fotografado pelo Bob. Né? Então, lógico que é uma relação completamente diferente na hora da fotografia, porque você sabe que tem um respeito mútuo e uma confiança mútua ali. Muitas vezes esses caras não querem ser fotografados por fotógrafos menos conhecidos por insegurança. Nossa, e se eu ficar horrorosa? Ou se o cara me pegar de um ângulo que eu estou péssimo? Né? Melhor não arriscar, vou fazer com quem eu conheço e tal. Então tem muito disso. Então esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é você impor o seu respeito com a pessoa que entra no teu estúdio. Porque dentro do estúdio, eu aprendi isso muito cedo. Dentro do estúdio, o maestro é o fotógrafo. Então é o seguinte, todo mundo, na hora do retrato, a direção é do fotógrafo. Só pode ter um dirigindo, não pode ter dois, não pode ter 10, pode ter um. Então, com respeito, mas com firmeza, você consegue fazer a pessoa perceber que, opa, esse cara sabe o que está fazendo, esse cara quer o melhor dessa fotografia, esse cara não está a fim de me derrubar, vamos colaborar, e aí você quebra isso sendo respeitoso, sempre, né? Mas sendo firme. Eu acho que a firmeza é bem importante nesse caso, sabe? Ser firme e falar, não, ó, não faz o que você quer, não. Você vai fazer o que eu estou querendo que você faça. A gente vai combinar e vamos fazer juntos para fazer o melhor trabalho possível. Às vezes é difícil, né? Eu topei com algumas pessoas, assim, que a impressão que me deram foi tão ruim, que eu evitei de fotografá-las novamente, mesmo quando era chamado para fazer o trabalho, vamos fotografar a fulana para, sei lá, campanha de não sei o que, falar lá, fulana não vou fotografar, porque
não tem respeito, não tem, sabe? É difícil, pode ser difícil. Mas olha só, por outro lado, você fotografa banqueiro, político, gente muito importante, gente muito mais importante do que. Muito mais importante não, mas tão conhecida quanto atores, atrizes e etc., e globetes, esses caras costumam colaborar muito mais facilmente, né? Claro que um banqueiro tem uma ideia pré-concebida na cabeça que é muito século XVII, sabe? Eles sempre querem posar em pé, com uma mão no bolso, outra mão numa cadeira, num ambiente bem clássico, para mostrar poder, para mostrar, né? Eles sempre pedem para a câmera estar um pouco mais baixa, fotografar, né, contra-plongé, de baixo para cima, para eles parecerem maiores, mais imponentes. Então, eles têm ideia do quanto vale uma imagem e eles colaboram para que a imagem saia do jeito que eles querem, né? Mas aí você vai falar, ok, dentro disso, como é que a gente pode contornar a situação e fazer algo de bonito, ou de correto, ou de, enfim, expressivo, lidando com aquele material. Político também, olha, minhas experiências, eu fotografei o Fernando Henrique Cardoso 2 vezes, uma vez lá no Palácio do Itamaraty, ele era presidente, fotografei o Lula 2 vezes, a primeira deles lá em São Bernardo do Campo, no diretório, e assim, eles sabem que eles precisam da imagem também, então são pessoas mais acostumadas a lidar com isso, né, com o fotógrafo querendo... Eu não estou falando do fotógrafo que não é retratista. O fotojornalista que está na rua e que vai fotografar aquele político do jeito que ele quiser, né? Muitas vezes de uma maneira irônica, muitas vezes de uma maneira engraçada, muitas vezes mas não está preocupado em fazer um retrato daquele político na acepção clássica do termo. Mas um cara que leva um desses políticos para o estúdio e ele vai sabendo que vai ser fotografado com uma intenção, né? No caso do Lula, ele ia ser capa da Interview, né? Então, para capa de uma revista, branco e preto, piriri, bororó, né? Colaboração total, assim, 100%. Fotógrafo, você manda, faz o que você quiser, e é isso. Essa é a parte boa, né, da coisa, porque aí você pode, dentro do retrato, exercer a sua criatividade, a sua visão de quem é aquela pessoa, né? O que você quer mostrar daquela pessoa. Maravilha. Manu, tu queria falar? O Adriano, né, Adriano? Levantou a mão. Pode? Não, fica à vontade, pode. Boa noite, pessoal. Clício, primeiramente queria dizer que é um prazer falar contigo. Eu fotografo mais ou menos 10 anos e uma das primeiras referências que eu encontrei na internet foi tu na plataforma Educar, entendeu? Consumi conteúdo teu ali e era tranquilizante ver as tuas aulas e a tua irritante tranquilidade. Era legal, cara, assim, foi muito bom, e quando surgiu essa oportunidade de te ver hoje, eu fiquei muito contente. O que eu queria falar para ti é o seguinte, hoje, e tu é um fotógrafo já de longa data, e viu a transformação da fotografia do jeito que está hoje, né? Saiu toda aquela construção do analógico para essa rapidez do digital e agora a inteligência artificial. Eu vejo, por exemplo, que, de certa forma, muita gente trata a fotografia hoje como uma coisa muito efêmera, muito momentânea, muito para rede social, entendeu? Eu fotografo mais eventos corporativos e coisa e tal, mas eu tive a oportunidade de, no final do mês de novembro, fotografar em Brasília um evento do Ministério Público. Eu trabalho no Ministério Público na parte associativa, e eu tive uma situação de me deparar com o Alexandre de Moraes. E eu fiquei meio com medo do cara, entendeu? Não. Não pode ficar com medo do Xandão, não. Ele percebe na hora que você está com medo dele. Não pode. É que eu peguei ele no momento que ele estava informando alguns membros do Ministério Público que o 01 ia ser preso. Sim. Por causa do rompimento da tornozeleira.
Sim. Aconteceu uma semana depois. E daí eu me deparei com uma situação que é assim, ó, poxa, eu tenho que fazer a foto dele agora, porque para mim vai ser importante. Só que os caras que estavam comigo, tinha um monte de fotojornalista, e eles tratam aquilo ali com uma banalidade, né? Mais um dia em Brasília com o Xandão. E para mim aquilo ali era uma foto para mim guardar comigo, né? Porque é um cara que hoje ele mexe muito com a República. Mas a pergunta que eu quero fazer para ti é a seguinte: como é que tu lida hoje? Não sei se tu percebe, pelo menos, é o que eu penso. Às vezes as pessoas, essa situação do personagem, de criar o personagem para ser fotografado. Um cara que é uma pessoa reconhecida, que é um artista, uma pessoa de conhecimento público. Mas, às vezes, a pessoa não é uma pessoa pública, mas te estressa ao ponto, na hora de fazer um retrato, de tu ficar pensando internamente, cara, quem tu pensa que tu é? Entendeu? O estereótipo que se cria, como é que a gente lida com a pessoa que não é isso tudo, está ali para ser fotografada, mas cria um ambiente hostil para fotografar, entendeu? Como é que eu posso explicar para ti? É como tu falasse agora há pouco, assim, tu te impõe, o fotógrafo tem que se impor, mas a pessoa tem que colaborar, né? E o paralelo que eu estou fazendo é com um anônimo chato, entendeu? Olha, Adriano, eu não tive muitas oportunidades de fotografar anônimos chatos, né? Mas eu acho que sempre tem que ser de maneira respeitosa e firme, como eu falei. Sim. E chega uma hora que, se for muito chato e muito anônimo, você fala, desculpa, não vou mais te fotografar. Isso. Vira as costas e vai embora. Tem uma hora que a gente tem que preservar a saúde da gente, a saúde mental. E assim, o mundo está cheio de chato. O que acontece com essa explosão da fotografia nas redes sociais, na mídia digital, nos celulares, né? Começou com os celulares, na verdade, e aí migrou para. O que acontece é que é chavão, mas eu vou repetir: todo mundo é fotógrafo. Se todo mundo é fotógrafo, o cara as pessoas têm a tendência a não valorizar o fotógrafo. E fala assim, pô, isso que ele faz eu também faço. Né? Não faz. Mas ele não sabe que ele não faz. Né? E é o que você diz. Aí tem o chato que acha que sabe mais do que você, ou tanto quanto você. Olha, acontece na publicidade. Isso, sim, já aconteceu várias vezes na publicidade. Chegou uma hora que o equipamento fotográfico foi ficando mais simples e mais barato, né? Então, na época que saíram as Nikons, as Canons, a Stone Alpha, tudo com 25, 30 megapixels, e que as objetivas eram boas o suficiente para você não precisar de uma câmera de médio formato para ter um resultado bom, que todo mundo podia comprar as câmeras, todo mundo que tinha poder aquisitivo. E aí começou a surgir um problema enorme nos estúdios de publicidade, que era o diretor de arte ou o diretor de criação da agência de propaganda chegava no teu estúdio e falava na maior cara de papo, a minha câmera é melhor que a sua. Como é que você está me cobrando 15 mil para fazer uma foto? Minha câmera é melhor que a sua. Bom, sua câmera pode ser melhor que a sua, só que você não sabe o que fazer com ela, e eu sei. Então, é uma discussão muito parecida com essa que você está colocando. É isso, né? É inevitável. Hoje, com esse pensamento global de que todo mundo é fotógrafo, e na verdade não precisa nem ser fotógrafo, porque basta você saber falar, né? Basta você saber falar. Inteligência artificial, eu queria, por favor, que você me criasse uma foto de uma modelo oriental, num fundo desfocado, no fim de tarde, com flocos de neve caindo. Em 34 segundos, o Photoshop te entrega a foto pronta, com 5 alternativas. Então você não precisa nem saber fotografar, certo? Nem com celular, não precisa mais. Mas aí que diferencia o fotógrafo. Toda essa carga que você tem que ter de conhecimento técnico, conhecimento psicológico, conhecimento de luz, conhecimento de direção, para você dar um caminho para a sua fotografia. Uma coisa é você fotografar florzinha e paisagem nevada quando você viaja para a Argentina. Outra coisa completamente diferente é você fazer a capa da Vogue. Tem muita diferença, muita diferença.
né? A carga de responsabilidade é outra e tal. Então, assim, eu não vejo fotógrafo profissional bem informado ou bem experiente ter problemas com isso. Ele continua fotografando. Ele não fotografa mais para revista porque não tem mais revista, né? A mídia impressa praticamente morreu. Mas ele continua fotografando para as revistas eletrônicas, para as mídias digitais, para todos os novos formatos que foram surgindo nesses últimos 20 anos. Então, mercado sempre tem e sempre terá para o bom fotógrafo, né? Agora, como definir quem é o bom fotógrafo? Basicamente, né? Eu tenho muita dúvida em relação a falar em talento, né? A pessoa nasce com talento ou a pessoa desenvolve o talento através da vida. Eu acho muito dúbia essa situação. Eu acho que você tem uma tendência a gostar de alguma coisa, no nosso caso de fotografia, né? E você tem um estudo para que essa tua tendência possa explodir em todo o seu potencial, né? Se você não se dedicar, fica lá, só no... ele poderia ter sido um grande fotógrafo, não foi, né? Então, é isso. Eu acho que continua havendo mercado, continua havendo necessidade de bons fotógrafos, os bons fotógrafos continuam sendo bem valorizados, e se a pessoa que estiver sendo fotografada não entender isso, o problema é dela, não é seu. Quando o problema não é seu, passa a ser dela. E se te encher muito o saco, vira as costas e tchau. Perfeito. Alô? Sim? Pode perguntar? Para mim, pode. Para você. Ô, Clis, boa noite, eu sou o Dylan, né? Eu estou muito feliz de estar aqui escutando tuas histórias, né? Compartilhando, né? O Fred, a Manuela e o Leandro estão fazendo esse grupo, ficou muito bacana. Cara, eu confesso que de nome eu não te conhecia. Já devo ter visto foto tua, né? Fui pesquisar, vi coisas muito bonitas ali que eu já gostei. Mas lá no outro grupo, não naqueles, né? Tem um outro grupo que também eles divulgaram, né? O pessoal falou, falaram bem de ti. Um falou que já fez curso, outro falou que não sei o que e blá blá blá. Um falou sobre processo de edição, Lightroom e tal. Eu tinha duas perguntas, na verdade, se não for muito, né? Uma era saber se não foi indelicado também a minha pergunta, né? Se não for antiprofissional. Mas assim, cara, resumidamente, do momento que tu botas o teu cartão no computador para descarregar as fotos até a entrega da foto, qual que é, né, o que tu faz, assim, o que tu acha importante, as maneiras que tu julga né, melhores para o processo, e a outra era, cara, sobre direção. O que tu faz para dirigir que te deixa confortável, que deixa o fotografado confortável? Se tu usa uma técnica para todos ou cada um tu adapta ao teu jeito, tá bom? Se for possível, eu agradeço. Tá bom. Bom, vamos lá, por partes. A primeira resposta é simples, né? Se eu estou fotografando em estúdio, por exemplo, eu não chego com cartão de memória no computador, porque minha câmera está conectada diretamente ao computador com o Lightroom aberto. Então, eu estou capturando a imagem através do Lightroom. Isso me dá uma grande vantagem, porque na hora que você captura através de um aplicativo, né, de um programa, como o Capture One, não é só o Lightroom, né? O Capture One é maravilhoso para capturar a imagem vinculado, que chama, né? Com a câmera plugada lá diretamente no programa. É muito legal, porque você faz uma foto, né? Se você está no estúdio, você tem todo o controle ali da situação, da luz, do fundo, etc, da cor, tudo isso. Você corrige essa primeira foto que você fez de teste, acerta, fala, aplica esse mesmo parâmetro para todas as próximas. E aí você faz 200 fotos, elas vão estar as 200 com os mesmos parâmetros. Então o trabalho já sai pronto. Aí qual é o trabalho que eu tenho? Escolher as melhores, né, em termos de direção, em termos de pose, etc. E depois de escolhidas essas melhores, eu tenho que fazer uma edição final que, hoje em dia, pouca coisa, viu? Pouca coisa. Não se faz muito, não pode pesar a mão, né?
Então, pouca coisa. Corrige um pouquinho de luz, corrige um pouquinho de olheira, um pouquinho de coisa das fotos finais que vão, e aí catalogo essas fotos, né? Quando eu digo catalogo essas fotos, aí é uma briga grande, né? Porque o Lightroom tem possibilidade de criar um catálogo ou N catálogos. Então tem gente que trabalha assim. Ah, eu vou fazer uma foto de capa de revista. O cara tem um catálogo chamado capa de revista. Eu vou fazer uma foto para o Bradesco. O cara tem um catálogo chamado Bradesco. Eu vou fazer uma foto de pé. Catálogo de pé. Então tem um catálogo para cada assunto e vai catalogando todas as fotos nesse catálogo. Então, por exemplo, amanhã eu vou fazer uma foto de produtos de beleza para pés. Eu abro no meu Lightroom o catálogo pé e já fotografo diretamente para dentro desse catálogo. É uma maneira muito útil de você separar as coisas e ter controle. Aonde que fica ruim? No momento que você tem muita diversidade de assuntos na sua fotografia, você fotografa para muitos clientes diferentes, com problemas diferentes, e aí você tem 30 catálogos, 25 catálogos. E aí é um problema, porque você vai ter que abrir um catálogo, aí você vai fotografar um dia uma capa de revista que tem duas fotos, e giram duas fotos, a capa da revista e o pé da modelo. Tá bom, vai para onde? Qual catálogo? De capa? De pé? Tem que separar em dois? Né? É um problema. Então, o catálogo, eu cheguei à conclusão depois de... Olha, eu fui beta tester do Lightroom. Eu conheço o Lightroom desde antes dele ser 1 ano e meio antes do Lightroom ser lançado pela Adobe, a gente já trabalhava, e o grupo que criou o Lightroom são todos fotógrafos. Então os problemas eram muito discutidos, debatidos e tal. E depois de usar o Lightroom extensivamente, eu cheguei à conclusão que o melhor é ter um catálogo só. Por quê? Porque essa separação, foto de pé, foto do Bradesco, foto de rosto, foto de capa de revista, eu posso fazer virtualmente dentro do próprio catálogo. De N maneiras, né? A mais óbvia é a palavra-chave, a mais óbvia, mas tem N maneiras. Criar coleções, criar grupos, e é tudo virtual. Não ocupa espaço no disco, não ocupa espaço em lugar nenhum, na verdade. É muito mais útil, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. E você tem um catálogo enorme, mesmo que ele seja grande, basta você ter mais memória no computador e mais disco rígido no computador, isso é barato, isso é fácil, e aí com esse catálogo enorme você faz 3, 4 backups, acabou o teu problema. Tua vida tá resolvida ali. Eu cheguei à conclusão que é mais simples, apesar de eu ter usado durante 10 anos o método de vários catálogos. Tá, essa é a primeira pergunta. A segunda, qual era? Já me esqueci. A segunda era o seu modo de direção. Você Meu tem modo de direção. um para todos, ou se adapta, Sim. ou como é que assim, né? Em modo geral aí que tu possa dar uma luz aqui para o iniciante. Olha, eu acho que depende bastante do fotografado. Bastante mesmo. Assim, se o fotografado tiver já o retratado, tiver já experiência em ser retratado, é muito mais fácil. Você pode fazer uma direção mais técnica, mais direta. Fala, olha, vira o rosto para cá, sobe o queixo um pouquinho, entorta a cabeça, pisca esse olho, põe a mão na cabeça, põe a mão no queixo, põe as duas mãos, faz um vogue, né? É uma direção técnica. Mas a pessoa já está acostumada com essa direção técnica porque ela já faz isso, já fez outras vezes. Então, é bem fácil, é bem tranquilo, né? E vamos dizer, uma direção profissional. A outra forma é quando a pessoa não tem a menor experiência. Aí você tem que ser muito mais psicologista no sentido de falar, bom, como é essa pessoa? Essa pessoa é tímida? Essa pessoa é extrovertida? Essa pessoa é brava? Essa pessoa é calminha, amorosa, né? E quando você entende quem é o fotografado, aí você adapta a sua maneira de dirigir ao ritmo da pessoa que está sendo fotografada. Parece esotérico falando assim, mas é bem tranquilo na hora que acontece, porque você cria um vínculo ali que às vezes é de minutos, né? Você cria aquele vínculo, você entende quem é aquela pessoa, você passa uma segurança para aquela pessoa e ela fala,
posso relaxar um pouco, posso confiar nesse cara, né? E aí fala, olha, vamos fazer assim. Eu gosto muito de explicar o que vai acontecer antes. Tem gente que não faz isso na hora de dirigir. Eu faço. Eu explico, eu chamo a pessoa que vai ser fotografada. Olha, estou te fotografando assim, assim, assim. Estou te fotografando em branco e preto, estou te fotografando em alto contraste. Vou fazer uma para você ver. Olha aqui, ó. Tá, é isso aqui que a gente vai fazer. É, é isso, tem que adaptar, né? De acordo com a pessoa que for fotografada. Muitíssimo obrigado, meu amigo. Fico muito feliz aí pela atenção e Imagina, pela imagina, explicação. imagina. Um abraço. Valeu. Manu, Então, Cris, eu posso perguntar também. claro, óbvio. Eu queria saber um pouco, assim, das tuas referências nessa área do retrato, se tu tens alguns nomes, pode ser do Brasil, pode ser internacional, eu sei que já falasse do Carlos, mas quem mais, assim, que te inspira, que tu admiras? Olha, dos bem curtinho, né? Óbvio que vai ser um viés, um recortezinho no mínimo, mas assim, dos estrangeiros eu sempre gostei muito dos dois grandes americanos, que eram o Irving Penn e o Richard Avedon. Os dois já, infelizmente, faleceram, há pouco tempo, mas faleceram. O Penn, pelo trabalho de retratos que ele fez, extensivo e maravilhoso através do mundo de tribos de extinção. É um trabalho soberbo, assim, soberbo, maravilhoso mesmo. Levou muitos anos fazendo, levava um estúdio desmontável de lona, para os lugares, Papua Nova Guiné, interior do Zâmbia, e punha as pessoas lá para serem fotografadas. Trabalho incrível. E o Avedon, na verdade, o Avedon, apesar de ser o nome da fotografia de moda americana, o Avedon foi um grande retratista. O Avedon foi um dos, se não for o maior, um dos maiores retratistas norte-americanos. Ele tem livros e livros e livros e livros e livros de retratos, né, todos assim de primeiríssima linha. Eu gosto muito daquele retrato que ele fez, daquela série enorme que ele fez do interior dos Estados Unidos, fotografando o norte-americano comum, né? O criador de abelhas, o ex-escravo, aquela série é fenomenal. Ele tem toda a outra parte, né, que são os retratos de gente famosa, de artistas, de atrizes, atores e tal, que ele também era muito bom, né? Muito sensato na maneira de ele interpretar quem eram essas pessoas, né? De uma maneira muito clara, muito objetiva. Esses caras são caras que, para mim, dos americanos, eles são os mais bacanas, né? Minhas referências na fotografia de retrato, né? Claro que tem um monte de gente muito mais nova hoje fazendo retratos incríveis, né? Um cara que eu sou muito, muito, muito fã é o Nick Knight. O Nick Knight é um inglês, está aí na fotografia há mais de 40 ou 50 anos, e, e ele é um cara muito, extremamente criativo, e ele desenvolve trabalhos de retrato que têm uma longevidade enorme. Então, por exemplo, ele fotografou o David Bowie desde que o David Bowie começou até o David Bowie morrer. O último retrato do Bowie foi dele. Ele fotografou a Bjork, desde que a Bjork não era nada, até hoje ele continua fotografando a Bjork, né? E sempre com um nível de criatividade, uma explosão de criatividade que é, assim, invejável. Eu mandei para o Fred uma foto da Bjork famosíssima do Nick Knight. Vale a pena vocês pesquisarem esse nome, porque o cara é muito criativo. Ele tem um estúdio em Londres chamado Show Studio, e tá no Instagram, tá no YouTube, tá em todos os lugares. Você vê ele fotografando. É muito gratificante você acompanhar um fotógrafo da idade dele, com a energia que ele tem. É muito, muito legal. Gosto muito dele. Aqui no Brasil, a gente tem um monte de gente, né? A gente tem um monte de gente, retratistas que está acontecendo ali em cima. Ah, lá, a foto da O Bianca. Fred está mostrando, né? É, a foto da Bianca é legal. Essa foto é muito legal, na verdade, né? Deve ter uns 15 anos já, uns 20, talvez. Né? Que capa também. Um trabalho muito lindo que ele desenvolveu com ela.
Aqui no Brasil, a gente tem gente muito, muito categorizada, desde Sebastião Salgado, Bob Wolfenson, que são grandes retratistas, Juan Esteves, que infelizmente morreu no ano passado, o, é, da geração nova, bom, tem o Paulo Vitali, que é um cara muito legal, que faz só retrato, né? O Paulo Vitali só faz retrato mesmo, não faz outros tipos de foto, que é muito legal o trabalho dele. Mas a gente tem dois nomes novos, que são contemporâneos, que não fazem um retrato clássico, como fazia o Juan Esteves, por exemplo, ou como faz o Márcio Scavone, por exemplo, ou o Luiz Garrido, no Rio. São todos fotógrafos brasileiros muito, muito reconhecidos como retratistas, né? Mas a gente tem o Gui Christie, que é um cara do Rio, que tem um trabalho maravilhoso, maravilhoso, documental de retrato, que é procurem conhecer o trabalho do Gui, G-U-I, Christie, de Cristo, né? Gui Christie. E tem uma gaúcha de Lajeado, a Luísa Dorf. A Luísa também é uma fotógrafa talentosíssima e ela desenvolve um trabalho de retratos. Tem dois trabalhos muito importantes assim da Luísa. O primeiro é um trabalho que ela faz só com mulheres na Bolívia, aqui pela América Latina, né? No Peru, no Equador. É um trabalho muito lindo que ela faz só com mulheres. O segundo é um trabalho que ela fez na Ásia, de retratos moderníssimos, Xangai, Singapura, essas cidades ultramodernas, né? Com pessoas ultramodernas, mas muito frias, um trabalho de muita sensibilidade também. É outra pessoa que eu acho que eles deviam seguir, chama Luísa Dor, com dois Os, né? Dor, né? Com treminha. É, é um trabalho de qualidade assim absurdo, absurdo. Então tem muita gente, né? Eu não vou citar mais porque é gente para burro que, né? Gustavo Zilberstein, pô, o trabalho do cara é maravilhoso. Então tem muita gente muito boa e muito nova, né? Fazendo retrato de qualidade. A Luísa, inclusive, fotografou uma série enorme de capas da revista Time das mulheres mais importantes do mundo, dos Estados Unidos e tal. Foi um trabalho que deu uma grande visibilidade para ela internacionalmente. É isso. Obrigada, Cris. Gente, Imagina. alguém gostaria de fazer perguntas? Aproveitem. Todo mundo tímido. Uma coisa que comentaram aqui no site... Ai, desculpa, Dylan, pode falar, perdão. Não, eu esperei, né? Eu tenho umas perguntas, sim, mas esperei, né? Deixa eu só... Clis, tá. Deixa eu só... É porque aqui no site, quando o Dylan estava te perguntando sobre a questão dos catálogos do Lightroom e tal, surgiu uma dúvida aqui a respeito de tu teres um catálogo só e, eventualmente, isso ficar muito pesado no processamento e tal. Acho que isso vai depender também muito do tipo de fotografia que a pessoa faz, né? Quem trabalha, talvez, com um volume de imagens muito grande, talvez precise seguir outro caminho, tu achas? O que tu tens para dizer? Manu, vou te contar uma coisa. Uma das coisas que eu acabei fazendo na minha vida de editor de imagem foi fazer edição de imagem de fotografia de casamento, né? De duas formas, né? No Lightroom, com as fotos já prontas, de equipes de casamento, e também fazendo real time, enquanto o casamento está acontecendo, tratando as imagens e subindo as imagens enquanto o casamento está acontecendo. É uma loucura absurda, uma loucura. Assim, eu não tenho mais saúde para fazer isso, mas é muito interessante a experiência. Mas falando de fotografia de casamento, por exemplo, ou de evento, não importa. Dependendo do fotógrafo, quando o fotógrafo tem o dedo nervoso, não tem o que fazer. O cara vem com 7.000, 8.000 fotografias, 7.000, 8.000 fotografias, e o cara faz 3 casamentos por fim de semana, são 24.000 fotografias por fim de semana, e aí você pega em um mês, tem 100.000 fotografias em um mês, e aí claro que o catálogo vai ficar inchado. Claro. Por isso, eu, Clício, sou
Advogo com a maior certeza. Foto ruim vai para a lixeira. Ponto. Foto ruim vai para o lixo. Quando a gente fotografava com filme, metia o lápis dermatográfico no laboratório, quando ia buscar o cromo. Metia o lápis em cima de tudo, cortava com a tesoura, lata de lixo do laboratório. Saía com 3, 4 cromos na mão. Por que eu vou guardar foto preta, foto desfocada, foto do meu pé, foto do céu, porque a câmera estava virada para mim? Não vou guardar isso. Joga tudo fora. Mas muita gente não pensa assim. Então a resposta para ti é: compra mais computador, compra mais memória, compra mais HD e tenta ser feliz, né? Porque não consegue desapegar de foto ruim, que eu acho um absurdo. Foto ruim é foto ruim, vai pro lixo. Olha, numa carreira de 40 anos, quantas fotos boas eu tenho? 30, 40, que eu posso dizer são boas fotos? Pô, pelo amor de Deus. A pessoa vai no fim de semana fazer 24 mil fotos, você acha que são todas boas? Né? Não faz sentido. Então é isso, tem que desapegar de foto ruim. Perfeito. Dylan, agora a palavra é contigo aí. Fica à vontade. Obrigada pela resposta, Clício. Imagina. Opa, não. Alguém tem uma perguntinha além de mim? Porque a sua vai Eu ser já fiz cumprida, duas. Fica à vontade, Então não vamos tem lá. problema. Não, a minha é mais agora uma curiosidade, assim, como eu Obrigado, tô assim Márcio. explorando a área de ensaio, retrato, eu gosto muito de retrato e ensaio, não é? Apesar de eu fazer mais eventos e documental, né, fotografia de rua também, mas, cara, eu tô, assim, queria saber uma curiosidade, assim, alguma situação difícil que você passou, ou engraçada, assim, que deu algum entrave, assim, com o fotografado, né, e como você superou isso, como você, né, reverteu ali o momento, ou não, né? Posso contar duas? Tem duas Pode boas ficar à aqui. vontade. Tá bom. A primeira eu estava fotografando, tinha um estúdio aqui em São Paulo, na Rua Tupi. A Rua Tupi fica no Pacaembu. Pacaembu é um bairro de montanha, né? De altos e baixos. Assim. Então, o estúdio tinha um grande corredor que descia, e lá embaixo era o estúdio, né? E lá em cima era um portão onde entravam os carros para trazer produção, gente, não sei o que, não sei o que. Estava fotografando uma campanha de rosto para a H. Stern, que é fabricante de joias, joalheiro. E a H. Stern sempre teve o mesmo procedimento. Eles mandavam primeiro uma equipe de seguranças para ficar no estúdio, aí a gente montava a luz, etc., maquiava a pessoa que ia ser fotografada, etc., e depois mandavam a joia em outra equipe de seguranças, chegavam com as joias, e aí abriam as joias no estúdio, punham as joias, né, como deveria ser, fotografava, e eles iam embora antes de todo mundo. Bom, estávamos nós dentro do estúdio, já com as joias. Essa segunda equipe de segurança que trouxe as joias precisou sair para ir levar no estúdio de filmagem uma parte das joias. Ficamos nós com uma equipe de 2 seguranças. E aí, cara, os bandidos entraram pelo portão do estúdio, desceram, abriram a porta e teve um tiroteio dentro do estúdio com a modelo na luz. Aqui, ó, e tiro passando dos seguranças para os bandidos. Chamava-se Mara Ferrabrasa, o modelo. Quase infartou. Eu quase infartei também, óbvio, né? E todo mundo, um monte de assistente, produtora, não sei o quê. E foi uma situação horrível, porque aí os caras fugiram, né? Viram que tinha segurança armada, fugiram, as joias não estavam lá ainda. E aí veio a polícia, aquele salseiro, para tudo, não faz mais. Né? Demorou mais de um mês para poder montar o circo todo de novo para fazer a foto. Essa não foi engraçada, mas foi tensa, né? A segunda não foi também engraçada, mas foi divertida. Era uma capa de uma revista da Abril, uma revista de adolescente, revista Capricho, e era uma capa, e era uma modelo bem novinha, bem bonita e tal. E a gente discutiu muito antes, pô, era o padrão da revista, né? A revista Capricho era para adolescente, né? Mas a gente tomava muito cuidado com quem que a gente ia fotografar. Ana Paula Rose, era sempre antes de ser muito famosa, porque eram muito novas as meninas. E essa menina, a gente discutiu muito com a agência de modelo e tal, e aí falou, não, é essa, vamos fechar com essa, tá tudo certo, tranquilo com ela, não vai atrasar, não vai acontecer, não vai acontecer não. Bom, chega no dia da foto, tudo montado, luz montada, estúdio e tal, ela chega, maquia, né, penteia e tal, vai para a luz, e aí, pum,
polícia. Polícia com a mãe e com o pai da menina. Bom, resumindo a história. A mãe tinha proibido ela era menor de idade, a mãe tinha proibido ela de trabalhar como modelo, o pai tinha proibido ela de trabalhar como modelo. Ela pulou a janela do apartamento para ir para o estúdio fazer a foto, e aí a polícia bateu lá na agência de modelo, e a agência de modelo falou, olha, tá no estúdio já, vai pro estúdio. E aí polícia dentro do estúdio, leva a menina. É isso, acontece, são coisas que acontecem, causa. Bacana, obrigado. De nada, imagina. Manu, isso aí? Pessoal, mais Pergunta alguém? aí, Fred. O Fred, Quem Fred tem errou? uma pergunta boa que eu sei. O Fred tem uma pergunta boa. Vai, Fred. Não, tô me deliciando com as histórias aqui. Gente, Fred, fiquem à não tem pergunta vontade. também? Fiquem Oi? à vontade para perguntar. Se não quiserem abrir a câmera, o microfone, pode mandar aqui no chat também. E Clício também fica à vontade, viu? Se tiver mais alguma coisa que tu quiseres falar, que tu achas importante, estamos aqui todos ouvidos. Eu acho que o mais importante é isso. Eu acho que existe uma tendência, justamente pela popularidade da fotografia nos dias de hoje, existe uma tendência de pessoas acharem que fotografar é fácil e que qualquer um pode realmente ser fotógrafo e desvalorizar o trabalho do fotógrafo. Então, isso tem que ser levado em consideração na hora que você escolhe ser fotógrafo, mesmo que não seja profissionalmente. Mas na hora que você escolhe que vai ser a fotografia, você tem que saber que vai enfrentar isso. Daqui para frente, cada vez vai ser pior, né? Mas eu acho que um pouco de cultura fotográfica, quando falam para mim, não é muito tempo, 4 anos de bacharelado de fotografia no Senac e mais 2 de pós-graduação, não é tempo demais? Não é tempo demais. Você vai aprender muita história de fotografia, vai aprender muito com técnica fotográfica, vai aprender muito de psicologia, de direção de modelos, tudo isso. Então, é diferente de você abrir o peito e falar, não, vou fazer. Tá, eu respeito quem fala, vou fazer de peito aberto. Mas se você souber fazer, é bem mais fácil, né? Então, é uma questão de dedicação. Eu acho que se o fotógrafo for dedicado, se ele souber que é aquilo mesmo que ele quer, com certeza absoluta o resultado aparece, e aparece rápido, e aparece esse diferencial é logo notado por quem olha para fora. Bom, vocês sabem, né? Basta abrir qualquer site, aí você olha e fala, foi o sobrinho do dono que fez, então não, foi um fotógrafo decente que fez. Está na cara, né? Não tem muito o que falar. Então, é isso, eu fico muito admirado e orgulhoso que tenha tanta gente ainda interessada em fazer fotografia direito, e quero, de coração, agradecer ao Fred, ao Manu, ao Leandro, por esse convite tão honroso, e espero que vocês aproveitem um pouquinho do que eu passei, pesquisem esses nomes, que são nomes bem legais, né? O Alfredo levantou a mão, fala, Alfredo. Isso, Adriano e Alfredo. Então, primeiro o Adriano e depois o Alfredo. Fiquem à vontade. Isso, bem rapidinho, pergunta de curioso. O que estás usando de equipamento hoje em dia? Acho que ele caiu. Caiu, né? Também tinha mais uma pergunta. Voltou? Voltou? Pô, perdi a oportunidade de deixar o Alfredo fazer a pergunta. Tá de volta, Clício. Voltou. Só ligar o microfone. Perdeu a vez, Adriano. Ele usa... Desculpa, gente, caiu aqui a luz. Fala. Tranquilo. Okay. Vai lá, Adriano. Curiosidade é o que estás usando de equipamento atualmente? Opa, o fone. Caiu. Ele vai voltar. É que ele está usando uma Love. Descartável? Uma TechPix. TechPix. Acho que caiu o áudio, né?
Gente, vocês estão me ouvindo? Ah, tá ouvindo? Tem. Sim, perfeito. Muito bem. Tá ouvindo? Oi, Clício, estás ouvindo a gente? Não ouço ninguém. Tá ouvindo? É. Eu acho que estava no fone, eu acho que acabou a bateria do fone dele. Pode ser. Desculpa, só Há um delay. Oi. Voltou. vamos lá. Opa! Clício, o que que tá usando de equipamento atualmente? Cara, se eu te falar, olha, estou usando o Canon, mas não é preciso levar isso em consideração, não, porque eu acho que a linha da Alpha é uma linha bem forte mesmo, e eu acho que a Nikon, eu fui Nikon durante 25 anos, né? Por Fui isso, Nikon, Oi? por isso que eu estou perguntando, eu sei que tu usava Nikon. Eu fui Nikon durante 25 anos e um grande defensor da marca, assim, realmente gostava muito das Nikons e aí chegou uma hora que a Nikon não tinha mais upgrade, as câmeras estavam demorando e a Canon deu uma parada e tal, e aí eu acabei migrando para cá e não me arrependi, assim, fiz grandes Canon, gostei bastante de trabalhar com a câmera. E trabalhei com a Sony durante uns 4 ou 5 anos, com aquele modelo de 25 megapixels, lentes da Zeiss. Basicamente, eu comprei aquela câmera por causa das lentes da Zeiss, que eram lentes da Hasselblad, na verdade, eram premium lentes, né? E tinha uma 85, 1.4, que era a melhor 85 que eu tive na minha vida, para retrato, né? Uhum. Era uma câmera maravilhosa para estudo, mas não era uma câmera muito boa para externa, porque ela tinha um sensor meio... O sensor dela não era muito legal em luz externa, mas no estúdio era maravilhosa. Usei ela bastante também. Legal. Perguntinha clichê, né? Hoje é que a briga está de novo pau a pau, porque a Nikon lançou um monte... Desculpem aí. Nikon lançou um produto novo e os produtos são de primeiríssima qualidade novamente. Então a briga está bem difícil. Eu fotografei, assim, para mim, para trabalho pessoal e tal, eu fotografei bastante com as Fuji também. Eu gosto de linha X na Fuji e tal, para viagem, fazer retratos de amigos. São câmeras bem legais, bem gostosas de usar. Então, é uma resposta difícil, porque a resposta eu sempre trabalhei no estúdio, profissionalmente, com o que resolvesse meu problema. Precisa ser uma 6x7, Pentax. Precisa ser uma 6x6, Hasselblad. Precisa ser uma 4x6, Linar. Então, eu sempre tive esse leque de equipamentos porque trabalhava com publicidade, com editorial, precisava, né? Mas a minha preferência, assim, de tempo de uso... A minha preferência de tempo de uso é Nikon. Bom, legal. Fala, Fred. Boa noite. Eu não gostaria de encerrar sem agradecer, Clício, essa oportunidade, porque eu fico assim muito, muito feliz de poder ouvi-lo. Isto que eu tive, né, ingressando recentemente na fotografia, uma vez que eu venho das ciências exatas por muito tempo, mas me dediquei, e tenho me dedicado, e os cursos que tu, né, tens gravado na plataforma, né, da comercial, me deixaram muito feliz, porque as tuas colocações são muito sensatas, muito boas. E um problema que me trouxe daquelas aulas que eu aprendia tanto é o problema da calibração da cor em laboratórios. E eu muitas vezes ficava a pensar, quem tivesse um laboratório do Clício por perto, entende? Porque eu faço as fotos, calibro, a máquina está calibrada, calibro a tela e vou para impressão e não vem o que eu gostaria. Mesmo que eu me esforce o máximo. E, neste caso, né, não tenho o teu laboratório próximo. E aí eu digo, o que eu posso contornar para ter assim, uma satisfação que, se não pode ser total, tão
tão próxima da... Laboratório, os laboratórios de impressão fine art profissionais, inclusive aí você é de Florianópolis. Eu sou de Florianópolis. Inclusive em Florianópolis há laboratórios de impressão fine art, pelo menos 2 que eu conheço, costumam fazer uma prova de cor pequena daquela sua imagem e corrigir se não tiver a cor do jeito que você acha que deve ser. Se você está fazendo tudo certinho, tua câmera está calibrada, teu monitor está calibrado, o que você vê na sua tela está exatamente o que você quer, tem que imprimir. Tem que imprimir. Alguém tem que imprimir. O que eu fazia durante todo o tempo que eu tive o ateliê de impressão, o que eu sempre fiz foi, mesmo que o cliente for de fora do estado, de outro lugar, eu imprimia uma prova, mandava pelo correio, o cliente falava, tá bom, é essa cor, tá bom, agora vamos fazer grande. Né? Eu acho que é obrigação do impressor fazer isso. Obrigação. Então, sim, você vai conseguir imprimir ela com as cores que você quer. Porque eu não sei se eu não estou encontrando ainda aqui, mesmo sendo daqui, não encontrei exatamente, porque às vezes os laboratórios mais, né, que são mais, que têm esse acesso, muitas vezes não sabem nem o ICC, ou como me passar, com informações de como eu devo calcular. E isso tudo me deixou um pouco triste, me deixa um pouco triste depois de ter feito aqueles teus cursos, que dá todas as dicas do que deve ser feito. Alfredo, o mundo não é perfeito, cara. Tem gente que está querendo fazer o seu negócio, ganhar seu dinheiro, sustentar sua família, e não está muito preocupado com a cor da sua fotografia. Eu acho que é isso que diferencia a qualidade dos laboratórios. Por que os laboratórios, eu não chamo de laboratório, né, em primeiro, por que os ateliês de impressão, vamos dizer, os 5 ou 10 melhores do país, são tão mais caros do que os outros? Não é o material, não é o papel que se usa, não é a tinta da impressora, não é a qualidade da impressora, é a expertise do impressor que vai fazer a tua foto acontecer. Por isso que são caros. Fala assim, Clício, a tua impressão é muito cara. É muito cara, mas sai o que o fotógrafo quer. Vai para a parede de uma exposição, vai para um museu, vai com, né, com o aspecto que o fotógrafo quer, e não o que eu quero, ou que... Enfim, é uma questão comercial, antes de tudo. Né? É um mercado pequeno, esse fine art é um mercado bem pequeno, bem restrito e bem luxuoso, bem carinho. Né? Então, os bons fazem tudo isso. Tem perfil ICC, fazem calibração das impressoras toda semana, te manda o perfil ICC se você pedir. Então, talvez você esteja com o laboratório. É a minha... Sim, sim. Que até quando eu falo ICC fica uma surpresa. Não é? Mas ok, muito obrigado e eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade. Agradeço. Obrigado. Gente, mais alguma pergunta para o Clício? Vai posso lá, fazer Dylan. a última? Vai. Eu só queria saber, essa é simples, é rápido, eu prometo. Cara, qual foi a luz que tu mais gostou, o retrato que você fez com a luz que, cara, ficou a mais bonita? Se você fez artificial, foi natural, e se puder descrever ou dizer onde a gente pode ver esse retrato, agradeço. Uma série de retratos que eu mantenho a divulgação do curso, a maioria é em isso. Eu gosto muito de luz artificial. Gosto muito por uma única questão. Eu consigo controlar a luz do jeito que eu quero. Então, assim como outros fotógrafos, eu gosto de pré-visualizar, na minha cabeça já criar aquela imagem, já saber qual é a luz que eu quero para aquela pessoa, para aquela imagem, qual a cor do fundo, e eu faço isso acontecer. É uma construção, é uma arquitetura da imagem. Né? Você não depender da luz natural. Porque a luz natural é maravilhosa, tudo bem, mas você retrato melhor em questão de luz, nem nada disso, mas eu tenho uma série de retratos, a maioria deles usando aqueles beauty dish, né? Enfim, um tipo de iluminação que eu sempre gostei de usar para rosto,
que fazem muito. E eu gosto muito das projeção de imagens em cima de rostos. É um trabalho que eu gosto bastante de fazer. Muitas graças. Ilo. Imagina, Emanuela. Obrigado. Mais alguém, gente? Ou encerramos então? Clício, muito obrigada mais uma vez. Foi maravilhoso essa troca de hoje contigo. Obrigada pela tua generosidade e disponibilidade de estar aqui com a gente, viu? Prazer foi todo meu. Obrigado a vocês. Adorei conhecer vocês todos. Gente muito legal. E sigam firmes na fotografia. Pesquisem as referências que eu deixei aí, que é sempre gente muito bacana. Obrigada, viu, gente? Obrigada a todos Clício, pela presença, valeu, viu? Obrigadão. Valeu, obrigado, gente. Valeu. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tá cheio de gente. Estou procurando onde é que eu saio. Boa noite, Boa noite, Márcio. Obrigada pela presença, viu? Boa noite. Foi muito bom. Valeu. Show, né, gente? Foi ótimo. Acho que sim, né? Oi? Acho que eu não estou ouvindo vocês. Oi, acho que sim. Pode fechar a gravação. Show de bola, gente. Maravilhoso encontro. Peraí, deixa eu fechar a gravação aqui, que eu sou uma anta nisso. Aqui. Parar a gravação.